Bem, para esse tutorial, nós vamos precisar de uma base de 23 centímetros e meio por 23 centímetros e meio no papel decorado. Nós vamos precisar de 20 centímetros por 15 na cartolina branca. Vamos precisar de 4 retângulos no papel decorado, de 9 centímetros por 2,5, 4 vezes. Vamos precisar, na cartolina branca, 2 retângulos de 8,8 por 2,3, 2 vezes. E nós vamos precisar de 15 cards, tá? Então, nós vamos precisar de 15 vezes cortado na cartolina branca, de 9 centímetros por 7, e 15 vezes no papel decorado, de 8,8 por 6,8, porque a gente vai formar esses cards, então a gente vai colar o decorado sobre o card branco, sobre a cartolina branca. Com os cards prontos, nós vamos agora montar aqueles retângulos que a gente já tinha recortado também. Então, nós vamos usar uma cartolina branca e 2 decorados. Nós vamos fazer como se fosse um sanduíche. Então, um card branco vai ao meio e um decorado de cada lado. Então, a gente vai montar dessa forma, teremos dois kitzinhos. Agora, nós vamos pegar o nosso retângulo de 20 centímetros por 15 e nós vamos vincar 2 centímetros. Agora, nós vamos vincar ao meio, dos 20 centímetros a gente vai marcar 10 centímetros e a gente vai vincar também. Nós vamos abrir um círculo, fazemos um diâmetro de 6 centímetros. Então, a gente abre no compasso 3 centímetros e a gente posiciona bem ali na parte central, onde eu marquei agora, tá? Então, abre 3 centímetros no compasso, posiciona ele bem ali na parte central e faz como se fosse um círculo completo, tá? Marca tudo. Agora, nós vamos abrir o compasso até chegar na lateral
e a gente vai fazer o círculo completando toda a página, tá? Ele circulando a página inteira de ponta a ponta. Feito isso, nós vamos cortar, contornando esse círculo externo e também o interno que fizemos anteriormente. Esse círculo interno vocês reservam, tá? Não despreza, porque a gente vai precisar dele, a gente vai estar utilizando ele mais pra frente. Agora a gente vai pegar os gomos, né? Nós vamos dobrar essa primeira parte ao meio, então nós vamos levar uma dobra na outra e vamos fazer um vinco. Então a gente vai dividir essa parte que está no meio na metade e do outro lado também. Agora essa parte que nós sobrou, a gente vai vincar novamente ao meio. Tá? Então você vai dividindo cada gomo na metade. Agora, a gente vai dividir novamente cada meio gomo na metade novamente. Dessa forma, nós vamos ter ao todo 16 gomos. Com todos os gomos já marcados, a gente pega aquela aba de 2 centímetros, vira para trás, porque ela a gente não vai utilizar agora. E a gente vai começar a colar os cards. Só toma cuidado na hora que você for colar os cards para você não colocar ele de ponta cabeça. Tá? Então você vai começar. Você vai passar a cola naquele primeiro gomo, espalha bem, e aí você coloca o card nesse primeiro gomo. A partir daí, você vira ele, reforça bem o vinco, e aí você vai colocar o segundo card. Então, você passa a cola, espalha bem, e aí você vai fazendo isso até o final, tá? Até completar toda a sequência dos cards.
Bem, agora nós vamos colocar a cascata centralizada dentro da base. Vamos certificar que todas as pontas fiquem dentro dos limites dessa base. Na parte superior, nós vamos fazer uma marcação, aproximadamente 9,5 cm, que é o ponto onde a cascata será transpassada. Posicione ela na parte interna e essa parte do círculo, ela deve ficar quase no ângulo reto. Vamos fazer um risquinho, uma marcação. Essa linha vai ser cortada com o estilete, criando uma abertura. E por essa abertura, nós vamos passar aqueles 2 centímetros da nossa cascata, transpassar por essa fenda que nós abrimos agora, para fixá-la assim na base. Transpassa com cuidado, né, para não correr o risco de rasgar. E aí você no verso, nós vamos prender ela com fita crepe, tá? A gente vai cortar esse excessozinho que vai ficar aparecendo ali para cima, aquela pontinha. Aí a gente dobra, passa bastante cola e a gente vai fazer a fixação dele nessa base. Dessa forma, a cascata ela vai ficar fixa nessa parte superior. Pessoal, lembra aquele meio círculo que eu falei para vocês que a gente está utilizando? Então, nós vamos usar ele agora. Posiciona ele deixa ele na posição original, né? Com a partezinha, aqueles 2 centímetros virados para cima que a gente tinha vincado. Mantém ele na linha reta. E o centro a gente vai marcar bem com lápis para a gente poder furar ele ali na nossa base. Vamos pegar agora aqueles 2 retângulos, arredondar as 2 pontinhas apenas de um lado. A gente vai marcar com a régua 2 centímetros, fazer uma marquinha, porque a gente vai fazer um furinho, porque a gente vai colocar uma bailarina para fazer o mecanismo nessa nossa cascata. Arredondamos também o outro retângulo. E a gente vai usar uma bailarina fininha, uma pequenininha de 6 milímetros, para a gente poder fazer esse mecanismo. Então, naquela parte central que a gente marcou, a gente faz um furinho com agulhão. E a gente vai passar a bailarina e pelo verso a gente vai abrir as perninhas dela. Vamos agora fixar essa outra ponta do mecanismo no último card, entre o último card e aquela parte que sobra, tá? Então, a gente passa a cola no retângulo e posiciona ele para ficar entre as 2 partes finais. Com essa parte pronta, a gente vai colocar agora o outro retângulo, que vai ser como se fosse o nosso puxador da nossa alavanca, né? Então, ali a gente vai colocar um pedacinho de fita dupla face naquela ponta que nós não arredondamos, né? A ponta oposta ao que a gente arredondou. E a gente vai colar ela por baixo desse que a gente colou agora, tá? Então, ali você mais ou menos mede até onde você pode ir com a cola, porque além da dupla face, eu coloco um pouquinho de cola. Então, ali você mais ou menos dimensiona até onde você pode ir. Você vai colar lá por baixo.
só para você não colocar muita cola e não ficar vazando para fora, tá? Então você dimensiona, passa a cola e faz o encaixe dela por baixo desse retângulo que já está com a bailarina. Agora a gente aproveita para arredondar os cantinhos da nossa base. Verifica se está funcionando corretamente a cascata. Ela tem que dar um giro completo. Sempre reforçando, tá? Para ela funcionar corretamente, todos os vincos eles têm que estar bem vincadinhos. Próximo passo, a gente vai fazer agora a decoração. Então aqui eu deixei já alguns elementos recortados que eu vou estar utilizando, é uma sugestão também. E aí vocês vão fazendo a decoração de acordo com aquilo que vocês gostam. Aqui eu tô colocando alguns elementos nos cards, vou colocar alguns elementos na base também, tá? E aí assim a gente vai fazendo a decoração. Depois da decoração ainda a gente vai fazer tipo uma contracapa.
Pessoal, aqui eu resolvi cortar um pedacinho dessa alavanca, que eu achei que ela estava muito comprida, ela estava meio que cobrindo o desenho, tá? Então eu tirei ali mais ou menos 1,5 cm para poder diminuir, porque não vai mudar a funcionalidade dela. Agora nós vamos fazer um reforço para a parte superior da cascata. Então nós vamos precisar de um retângulo de 7 centímetros por 1 e a gente vai colar bem ali aonde a gente fez aquela fenda para transpassar a nossa cascata. Um outro detalhe de decoração é a gente colocar algumas meia pérolas nas miolinhos das flores. Você pode estar utilizando strass, você pode estar usando algum outro aviamento que você queira, tá? Só para dar um charme a mais. Com a decoração pronta, a gente vai fazer agora como se fosse uma contracapa para essa página, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar dois retângulos de 23,5 centímetros por 4 centímetros e vamos dobrá-lo no meio. Então, nós vamos precisar de dois retângulos desse recortados no papel decorado. Vamos utilizar uma fitinha de cetim. Aqui eu vou estar utilizando uma fitinha de 40 centímetros de comprimento. Vou estar utilizando uma bailarina pequena de 6 milímetros. Vamos precisar de um pedaço de acetato de 12 centímetros por 23,5 centímetros. E vamos utilizar também 2 vezes um círculo de 2,5 centímetros de diâmetro. Se você tiver o cortador circular, ok, senão você pode fazer isso na tesoura, tá? Faz a medida e recorta 2 vezes. Agora, nós vamos unir esses dois círculos, a gente vai passar a cola e vai colocar um de face com o outro. Esse círculo, nós vamos fazer a marcação central e a gente vai fazer um furinho para poder colocar a bailarina. A gente reserva isso por enquanto, porque a gente vai fazer a montagem agora das canaletas no acetato. Aqui a gente vai utilizar a fita dupla face. Então, a gente passa a dupla face dos dois lados e a gente vai colocar o acetato na parte interna. Nós vamos agora colocar o acetato na parte interna, apenas de um lado, tá? A gente retira o liner de um lado só, reforça com a dobradeira. Agora, nós vamos marcar o centro, porque nessa posição é que nós vamos colocar o nosso círculo com a bailarina. Então, você centraliza, faz a marcação, faz o furinho. E aí, nessa posição é que a gente vai colocar o nosso círculo com a bailarina. A gente vai passar a bailarina e pela parte interna a gente vai abrir as perninhas da bailarina. Aí nós vamos retirar o liner e aí nós vamos fechar essa parte para que ela abrace o acetato. Feito isso, agora a gente vai posicionar o outro retângulo do outro lado do acetato. Então, a gente também vai utilizar o mesmo processo, a fita dupla face
e a gente vai fazer a colocação do acetato na parte interna. Nessa parte, nós vamos posicionar o acetato apenas na parte superior, tá? Porque a gente, na parte inferior, a gente vai colocar essa segunda parte fixa na base da nossa cascata. Então, a gente vira, reforça ali, e essa segunda aba, ela vai ser colocada no verso da nossa base. Do lado oposto do acetato, a gente vai centralizar, vai marcar o meio, a gente vai colocar um pedacinho de fita dupla face, porque a gente vai colocar a nossa fitinha, tá? Então, aqui você também sela a pontinha e fixa ela na dupla face. Reforça com um pedaço de fita crepe, para ela ficar bem presa. E aí, a gente faz a colocação do lado oposto da fita, aquela aba do acetato. Como a gente vai ter a parte interna, a gente faz um acabamento também, tá? Então, a gente coloca um pedacinho de dupla face e coloca um papel decorado, dando acabamento nessa parte interna. Fechamento dessa página, basta a gente passar a fitinha por esse